A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, meus amigos e minhas amigas. Eu quero deixar uma palavra a todos vocês, registrada na Santa Bíblia Sagrada, para que todos saibam que todos os governos foram constituídos por Deus. Todo governo, toda autoridade que existe na face da terra é constituída por Deus, inclusive os magistrados, juízes, promotores. Eu quero ler para vocês em Romanos capítulo 13, que diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, ou seja, toda autoridade foi constituída por Deus. E diz mais, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, foi Deus quem ordenou todas as autoridades nos seus postos. Versículo 2 diz assim, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É claro, quem desobedece às autoridades, às leis instituídas pela Constituição do nosso país ou do seu país, vai trazer sobre ele a condenação, vai trazer sobre ele uma pena. E diz mais ainda, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. É claro, o magistrado, as autoridades, eles estão para julgar e fazer um peso, né? Fazer uma medida entre as coisas más. Os bons sempre escapam, né? Diz a palavra de Deus que porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres, pois, tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É bonita a palavra, né? Deus ele deixa bem claro. Quem quer escapar da autoridade, é fácil. É só fazer o bem, que a justiça nunca vai pegar no teu pé. Mas preste atenção no que eu quero dizer agora para você. Você magistrado, você juiz, você promotor. Olha o que está escrito. Porque Deus ele deixou uma ordem, né, para que o cristão obedeça ao Estado, né? O Estado, as ordenanças, os governos foram instituídos por Deus, foram estabelecidos por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído nós precisamos de leis para nos proteger do caos que vem assolando a sociedade, essa desordem como consequências naturais do pecado, das desobediências das leis, né? O governo civil, então, ele tem o quê? Ele tem a autoridade, o governo nas suas mãos para colocar a lei em prática, para fazer justiça. Apóstolo Paulo chega a dizer que, descrever que o governo, tal qual ele deve ser, né? Quando o governo deixa de exercer sua devida função, ele já não é ordenado por Deus. É interessante isso. Toda autoridade foi constituída por Deus, foi colocada por Deus. Governos, todos, principalmente magistrados, né? Os juízes, os promotores. Mas quando ele deixa de exercer a verdade, ele já não é mais constituído por Deus, ou seja, Deus já não lhe dá mais a autoridade que deveria lhe dar. Ele já perde aquela autonomia dada por Deus. Aonde está escrito isso? No livro de Provérbios, capítulo 8. Eu quero ler para você. Lá no Provérbios, capítulo 8, versículo 11 a seguir, está escrito assim, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Ou seja, a sabedoria é a melhor coisa que um homem pode desejar na face da terra. No versículo 12 ele diz assim, eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. O próprio Deus é a sabedoria. O versículo 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Preste atenção, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho,
e a boca perversa aborreço. Quem quer agradar a Deus é só aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, andar no bom caminho, desviando do mau caminho, né? E apartar-se do perverso, da boca perversa. No versículo 14 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Não precisa nem explicar. Deus é o conselho e a verdadeira sabedoria. Ele é o entendimento, ele é a fortaleza. No versículo 15, agora presta atenção. Escute aí, magistrados, juízes, promotores, promotoras. Escuta aí, juízas, né? Escute essa palavra aí agora. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Aqueles que são determinados por Deus, eles fazem justiça, eles ordenam a justiça. Versículo 16. Por mim governam príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Atenção, magistrados, promotores, juízes, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É uma palavra profética. Continua ainda. Riquezas e honra estarão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Agora preste atenção. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. E lá em Romanos nós lemos que todos os juízes, todos os governos e magistrados foram constituídos por Deus. Agora preste atenção comigo aqui agora. Se a palavra de Deus está dizendo que por mim reinam reis e os príncipes, e eles ordenam justiça, e por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra, onde estão as justiças que os senhores estão fazendo? Os senhores juízes, os senhores promotores e promotoras, que têm engavetado muitos processos, que têm deixado de fazer justiça e escondido dentro das gavetas dos fóruns, alegando que os processos são muitos, alegando que os processos são demais para ser analisado, e muitos têm até provas em suas mãos. Olha o caso da Lava Jato. O juiz encontrou provas, o promotor conseguiu ver que as provas, analisar elas juridicamente, que são plausíveis, são incontestáveis as provas, condenou aquelas pessoas que pagaram a propina, condenou as pessoas que estavam pagando a propina, mas não condenaram aqueles que esquematizaram, não condenaram aqueles que fizeram o esquema, né? Então você vê que quem pagou a propina está solto, né? Quem pagou a propina está preso. E quem esquematizou todo o quadro da propina está escapando. Então eu quero dizer para o senhor juiz, para o senhor promotor, que a palavra de Deus vai te julgar. A palavra de Deus está te julgando. Você está aí porque Deus te colocou. Você acabou de ler comigo aqui, você tem a palavra de Deus aí na sua mão, que eu sei que você tem uma Bíblia. Você sabe que Deus ama quem faz justiça. Você representa a lei de Deus. Você representa Deus na terra para fazer justiça por os injustiçados, por aqueles que estão sendo desfalcados, por aqueles que estão tomando prejuízo, pelo poder público que está destruindo os patrimônios públicos, e muitas das vezes você está aí com as provas guardadas, engavetadas, né? Fazendo o quê? Deixando o tempo passar, que a sociedade que se dane. Não pensa você que você vai ficar livre, não. Quando você fechar seus olhos, você vai prestar conta com Deus, porque foi Deus que te colocou na terra. Você representa a justiça.
Juízes e magistrados e governos, vocês representam a voz de Deus. Então faça justiça. Sejam homens e mulheres de coragem. Faça justiça, porque se você não fizer justiça, você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Se você não fizer justiça na terra, você está trabalhando contra a vontade de Deus. Aí você está trabalhando contra Deus. Você está agindo contra Deus e Deus vai te julgar no último dia. Deus vai te julgar no último dia. Você pode passar a sua vida inteira feliz, dando risada no mar de rosa. Pode passar, não tem problema não. Você pode rir, pode viver do jeito que você quiser. Quando você fechar teu olho e o seu corpo descer à sepultura, você vai prestar conta com Deus, porque Deus te colocou na terra para você fazer justiça, para você socorrer aquele que está sendo afrontado, que está sendo injustiçado, que está perdendo seus direitos. Deus colocou você na terra para que você represente a verdade na face da terra. Essa é a palavra que eu tenho para você. Essa é a palavra. E não adianta você querer correr, não. Não adianta você achar ruim, não. Deus te colocou aqui na terra para você fazer justiça. Por mim reinam os reis e os príncipes e ordenam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Deus está contando com você. Deus está esperando você fazer justiça. Deus está esperando você julgar as ações e não engavetá-las e não se acovardar diante de grandes e poderosos para limpar o seu nome, limpar suas costas. E não pensa você que você vai sair impune, porque haverá o grande julgamento de Deus e Deus vai requerer de você. Você foi constituída autoridade para representar Deus na terra e fazer justiça. Então faça justiça, porque Deus vai te julgar no último dia.